Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e voltamos com o quadro Linha do Tempo. Estamos voltando com um monte de quadro, inclusive, ultimamente, né? Brincadeira, daqui a pouco vem revendo temporadas que tá sendo produzido. E hoje vamos falar de toda a trajetória da Ferrari desde seu último título de construtores lá em 2008. Com várias temporadas desastrosas, batendo na trave. E nessa boa fase de agora, com vitórias nos Estados Unidos e México, quem sabe a Ferrari não pode acabar com esse jejum, hein? Mas vamos contar a trajetória da Ferrari desde 2008. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Bem, vamos recapitular rapidamente o que foi a Ferrari antes do último título, onde inclusive eu já fiz o Linha do Tempo só sobre a reconstrução da Ferrari com o Schumacher, tá aparecendo aqui no card inclusive. Mas então, após a incrível recuperação da Ferrari no final dos anos 90, voltando a ser uma equipe que brigasse por títulos, ela dominou o começo dos anos 2000, vencendo 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Tudo isso? Tendo Jean Todt como chefe de equipe, Ross Brown como diretor técnico e estrategista, Rory Byrne como projetista, e é claro, o gênio Michael Schumacher no volante. Essa equipe formou uma dinastia, porém de pouco em pouco eles foram saindo. Michael Schumacher, Rory Byrne e Ross Brown após 2006, e Jean Todt saindo após 2007 para virar presidente da FIA. Com isso a renovação era feita, o chefão passou a ser Stefano Domenicali. Se controla, Kevin. Aldo Costa como diretor técnico e uma dupla jovem com Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Assim, a Ferrari foi campeã de pilotos com Raikkonen em 2007 e de construtores em 2007 a 2008. Esses que são os últimos títulos até hoje, porque aí começa a trajetória. O ano de 2009 foi o primeiro do novo regulamento aerodinâmico da Fórmula 1, com aerodinâmica simplificada, pneus slicks, KERS, enfim, tudo muito diferente. E lá vimos equipes como Brown GP e Red Bull sendo as favoritas, enquanto as ditas grandes McLaren e Ferrari sofriam, e a escuderia italiana demorou para engrenar. O começo foi muito complicado, a Ferrari ficou sem pontuar nas 3 primeiras corridas, o pior início desde 1981. A pontuação só veio com Raikkonen no Bahrein. Felipe Massa teve azares como a quebra na China e a bizarrice da gasosa na Espanha, fora o Kimi com a pior estratégia da história da Fórmula 1 na Malásia. É uma coisa tão absurda. Só que após Mônaco a equipe melhorou, o pódio com Raikkonen. Massa na Alemanha foi ao pódio também e o carro de fato melhorou. Ele foi sugado pelo túnel. Ele entrou nessa dimensão diferenciada. Tanto que antes do GP da Hungria, o Massa era o 5º no campeonato, só atrás de Browns e Red Bulls. Porém, aconteceu aquele acidente na Hungria e o Massa estava fora da temporada. Nisso, Luca Badoero substituiu, uma decisão completamente errada, que foi um vexame completo. Fisichella passou a ser o 2º piloto após Monza, mas não pontuou. Porém, com o Raikkonen indo bem e vencendo em Spa, a Ferrari foi a 4ª no campeonato. E 2010 parecia um ano promissor, pois chegaria o piloto mais cobiçado da época, talvez, Fernando Alonso. Ó o bicho vindo. Massa retornaria após o acidente, e Kimi ficaria recebendo salário sem correr, pois tinha contrato ainda. A temporada de 2010 também era de mudanças, agora sem o reabastecimento, com nova pontuação e por aí vai. E a Ferrari chegou naquela temporada como uma das favoritas ao título, junto de McLaren e Red Bull. E começou bem, dobradinha no Bahrein. Massa chegou a liderar o campeonato na Malásia, mas depois tudo complicou. O carro da Ferrari era confiável, mas ainda assim teve uma quebra na Malásia. O carro piorou com o passar da temporada, a meiuca do ano foi horrível. Porém, após o GP da Alemanha, aquele da ordem de equipe, o F10 melhorou e após isso Alonso conquistou 4 vitórias e 7 pódios nas últimas 9 corridas. E chegou para Abu Dhabi liderando o campeonato, precisando apenas de uma P4 caso Vettel vencesse. Mas aí... Chris Dyer, que por tanto tempo foi engenheiro do Schumacher, era em 2010 o cara da estratégia. E ele que deu a cal do Alonso parar logo após o Webber, se esquecendo de que Petrov e Rosberg já tinham parado, voltariam à frente em um circuito difícil de passar. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Assim, Alonso ficou a corrida toda preso atrás do Petrov, chegou em 7º e Vettel foi campeão mundial. Vice para Alonso e 3º lugar para a Ferrari nos construtores, com um ano mais ou menos do Massa. Em 2011, o carro era claramente pior que Red Bull e McLaren, e especialmente a Red Bull. E diante de um Vettel infernal, a chance de título era 0. Foi uma temporada sem pódio do Massa, e Alonso conquistando 10 pódios e uma vitória na traiçoeira Silverstone. Só que aí chega 2012, a
temporada mais equilibrada do século e a Ferrari dá um carrinho de churros para o Alonso nas 4 primeiras corridas. Aí, bicho, era crise na Ferrari. O ano começou com os 2 carros eliminados no Q2, tava feia a coisa, e mesmo assim, de forma milagrosa, Alonso venceu a segunda etapa na Malásia. E após 4 etapas, com tamanho equilíbrio, Alonso era o quinto, mas a somente 10 pontos do líder Vettel. E na Espanha, a Ferrari trouxe atualizações importantes, que fez o F2012 sair de um carrinho de churros para um carro competitivo para brigar por pódios e até vitórias. Com a pilotagem de outro planeta de Alonso, um carro da Ferrari muito mais confiável que os concorrentes, apesar de um nível abaixo em desempenho, ele conseguia desbancar a Red Bulls e McLaren com direito a 2 vitórias em Valência e Hockenheim, além de 2 poles extraordinárias na chuva nesse período. Assim, após o GP da Hungria, ele abriu 40 pontos de vantagem, enquanto a Ferrari não estava bem nos construtores porque, né, o Massa tava mal, bem mal. Muito mal. Teve o Grosjean terrorista em Spa, o abandono em Suzuka, e aí a vantagem foi pelos ares. O carro da Ferrari melhorou muito após as férias, porém não foi o suficiente. Vettel virou sobre Alonso e conquistou o tri em uma decisão dramática em Interlagos. E mais uma vez, o Alonso foi vice em um ano extraordinário. Porém, a Ferrari terminou à frente da McLaren nos construtores, em segundo. Só que assim como 2010 e 2011, o roteiro de 2012 e 2013 se repetiria. A Ferrari até começou em 2013 bem, Alonso venceu 2 das primeiras 5 corridas. Uma em casa, inclusive. O carro tinha um trunfo de desgaste de pneu melhor que o da Red Bull, dava para brigar. Porém, após as férias, o Vettel trucidou a concorrência. 9 vitórias em 9 corridas, 13 no total, um recorde na época. E tava lá mais o vice na conta de Fernando Alonso. E para piorar, a Ferrari perdeu o vice de construtores para a novidade Mercedes. Mas calma, tudo pode piorar. O ano de 2014 foi de novidades para a Ferrari. Um regulamento completamente novo, motores V6, cuja Mercedes tinha disparado o melhor motor e carro, mas agora Kimi Raikkonen era a dupla do Alonso, um cara que brilhou na Lotus. Mas na Ferrari de início não foi bem. O carro foi muito mal nascido, em certos casos era inguiável, e sim, é o famoso carro que saía de traseira e dianteira ao mesmo tempo. A chefia mudou, saiu Stefano Domenicali para a entrada de Marco Mattiacci, que só duraria um ano mesmo, e ainda em 2014 Luca de Montezemolo deixou a presidência da Ferrari. Alonso até conseguiu fazer mini milagres do ano, como o pódio na China e a quase vitória na Hungria, porém foi só, não podia fazer muita coisa e a Ferrari foi somente a 4ª nos construtores. O clima era tão ruim, a crise era tão grande, que Alonso vazou para a McLaren Honda em 2015. E para seu lugar chegaria o tetracampeão Sebastian Vettel. E não foi só isso, Maurício Arrivabene passou a ser o chefão da Ferrari. James Allison era o projetista desde 2013. A Mercedes era imbatível, porém a Ferrari foi a 2ª força em 2015 e com sobras. Vettel fez uma temporada estelar de estreia com 3 vitórias, 13 pódios e até brigou pelo vice com o Rosberg. Raikkonen, que tinha feito 2014 desastroso, teve até boas apresentações. O ambiente parecia promissor, mas 2016 seria difícil. Em 2016 a Red Bull se recuperou de 2015 ruim e com o 2º melhor carro do grid papou o vice de construtores. A Ferrari não venceu, viu Vettel ter uma temporada de altos e baixos, apesar de ainda assim a equipe ter conquistado 11 pódios no ano. Porém, apesar de um ano pior que 2015, o regulamento aerodinâmico de 2017 parecia promissor. E de fato foi. E pela primeira vez desde Alonso em 2012, a Ferrari poderia sonhar com o título mundial. A Mercedes no geral era um carro mais rápido, isso é consenso. Porém, a Ferrari tinha o trunfo de um carro que cuidava melhor dos pneus e melhor em circuitos mais travados. E assim, Vettel venceu a abertura na Austrália, venceu no Bahrein, venceu em Mônaco, venceu na Hungria e por boa parte do ano liderou o campeonato, abrindo 14 pontos de frente antes das férias. Porém, após as férias foi só desgraça para a Ferrari também. Hamilton venceu as 2 corridas seguintes, onde era favorito, e virou líder do campeonato. E em Singapura, onde Vettel era o favorito, aconteceu aquilo na largada. Fora as corridas seguintes, com a quebra no quali na Malásia e a quebra no Japão. E com todo o azar na reta final, Hamilton papou o tetra no GP do México. E a Ferrari, nada de título. De novo!
louco, cara! Só que em 2018 a Ferrari veio mais forte ainda. O carro ferrarista chegou a ser o melhor do grid em certo ponto da temporada, mas ainda no começo do ano vacilos rolaram, como a rodada do Verstappen na China, o erro do Vettel em Baku, a estratégia desastrosa na Espanha. Porém, com o carro bom de fato, o Vettel era o líder do campeonato após a vitória em Silverstone, numa batalha até ali ferrenha. Só que no GP seguinte, na Alemanha, ele bateu enquanto liderava em Hockenheim. Um momento traumático e depois daquilo a vaquinha deitou. Erro em Monza, erro em Suzuka, erro em Austin e o campeonato foi pelos ares. Hamilton campeão mais uma vez no México. Isso que foi o melhor ano do Raikkonen em sua segunda passagem pela Ferrari, voltando a vencer enfim. Porém, com os vacilos do Vettel não teve título de pilotos nem de construtores. E após 2018 a Ferrari teria novamente mudanças para 2019. Um novo piloto chegava, o promissor Charles Leclerc no lugar de Kimi Raikkonen, fazendo dupla com o Vettel. Maurício Arrivabene saía da chefia e no lugar estava lá Mattia Binotto. Ele eu não quero aqui! Ele não quero aqui! Que era o diretor técnico de 2016 a 2018. Só que o ano foi de uma Mercedes muito dominante em seu início, apesar daquilo que aconteceu no Bahrein, porém uma Ferrari rápida. Tanto que Charles Leclerc, no seu ano de estreia na Ferrari, foi o piloto com mais poles do ano, com 7. Ano também do famoso motor adulterado da Ferrari. Polêmica! Onde a equipe era um foguete de reta, já fiz vídeo sobre, tá aqui no card. Porém, foi um ano de muitos vacilos da Ferrari e erros inacreditáveis de estratégia. Todos os dias da semana pra ficar em Maranello treinando. Confusões, erros dos pilotos também, mas com 3 vitórias, 2 de Leclerc e 1 de Vettel. A Ferrari foi a segunda nos construtores, mas a temporada poderia ser melhor, diferente de 2020. 2020, a temporada pandêmica foi um desastre. Ruim! Aparentemente nerfaram o motor adulterado da Ferrari e o impacto foi imediato. Sebastian Vettel fez uma temporada de despedida da equipe para esquecer, onde apesar do pódio na Turquia foi apenas o 13º no campeonato. Leclerc fez até um bom ano com grandes performances, 2 milagrosos pódios, mas no fim das contas a Ferrari terminou com uma amarga 6ª colocação nos construtores. O pior ano desde 1980, um desastre. Ainda mais que foi o ano do GP 1000 da história da equipe. Em 2021, troca no assento de pilotos, sai Sebastian Vettel, entra Carlos Sainz da McLaren. Carlos Sainz, Vázquez de Castro, Cenamor, Rincón, Rebollo, Virto, Moreno, Garanda, Don Perú, Riela, Goitia, Pérez del Puga. E o carro, temos que falar o óbvio, melhorou. Aquele carro quase melancia. Claro, o SF21 não estava à altura de Red Bull e nem de Mercedes, mas a briga era com as McLarens. E nessa briga a Ferrari venceu, foi a 3ª nos construtores, com um bom ano de Sainz, que foi o dito melhor do resto na tabela. Mas a esperança era de 2022 melhor, ainda mais com a mudança de regulamento. E não é que a Ferrari ficou competitiva mesmo, rapaz. O ano de 2022 começou com a Ferrari de fato brigando pelo campeonato no novo regulamento. Leclerc venceu no Bahrein com dobradinha, venceu na Austrália e abriu uma vantagem gigante no campeonato. Parecia que sim, aquele ano seria da Ferrari. Mas só parecia. Vontade de chorar e morrer. Isso porque Leclerc cometia seus erros, mas o principal, a Ferrari vacilava demais. Com quebra na Espanha, quebra em Baku, estratégias erradas em Mônaco, em Silverstone, em Hungaroring, e rapidamente o campeonato ficou impossível de ser alcançado. Impossível. Ainda mais depois das férias que o Verstappen trucidou geral com a nova diretiva, inclusive quebrando o recorde de vitórias. E no fim, Leclerc teve que se contentar com o vice e a Ferrari também. Numa temporada que com competência poderia brigar pelo título, pois o carro era muito bom. E depois desse vexame e outro, campeonato jogados fora 2010, 2012, 2017, 2018, 2022, o chefe de equipe foi trocado mais uma vez, tá quase como técnico do futebol brasileiro. Mattia Binotto ia embora e Frédéric Vasseur, até então o chefão da Alfa Romeo, chegava. Porém, o ano passado foi o ano que, tirando a Red Bull que venceu 21 das 22 corridas, todo mundo teve problemas, sofreu bastante, oscilou, e a Ferrari foi uma delas. Ainda assim, a única vitória não Red Bull do ano foi da Ferrari, com o Sainz em Singapura. E por apenas 3 pontinhos a Ferrari não desbocou a Mercedes pelo vice de construtores. Só que assim, 2023 era o início de uma possível reconstrução da Ferrari. E os frutos só vamos ver de fato em 2025 talvez. Isso porque no início de 2024 foi anunciado que o heptacampeão Lewis Hamilton assinou com a Ferrari para 2025, fazendo dupla com Charles Leclerc. E o ano atual até aqui para a Ferrari no geral
é bom. Apesar dos períodos oscilantes, Leclerc venceu 3 corridas. Em Mônaco, enfim, em Monza e em Austin. Sainz venceu 2 corridas em Melbourne e agora no México. E a Ferrari sonha então em conquistar seu primeiro título de construtores desde 2008. Pois agora a vantagem da líder McLaren caiu para 29 pontos. Tem 4 etapas para o fim e vamos ver se a Ferrari pode acabar enfim com esse jejum. E quem sabe vir forte em 2025. A certeza é que desde 2007 e 2008, a Ferrari não se recuperou de fato da perda de toda aquela equipe que ela tinha nos anos 2000. Teve várias chances de brigar pelo título, várias, mas jogou fora todas. Seja por um carro mal nascido como em 2012, por erro de estratégia como em 2010, por pipocada de piloto como em 2018, azares como em 2017, ou por um desastre total como em 2022. Vamos ver se a maior equipe da Fórmula 1 acabará com esse jejum em breve, porque a reconstrução parece que está em andamento. Parece. Não vou botar a mão no fogo aqui não. E tá aí, gente, essa é a trajetória da Ferrari desde seu último título. E nos vemos então no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafilaf1, de entrar no nosso Discord e me seguir lá no Twitter /X, também no Blue Sky, @KevinNicholasPF1, tudo na descrição. Muito obrigado aqui aos membros, muito obrigado mesmo. Se quiser virar tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, é algo simbólico. Se quiser, ok, se não quiser, tá ok, bicho, também, tá? Não precisa se preocupar não. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Para o BR, lembre-se, comentário fixado, nós estamos juntos, falou!